Fala galera, fala pessoal, Japa na área, e nesse vídeo eu vou fazer um tutorial ensinando como montar essa tela operacional para vocês fazerem a leitura de fluxo de ordens utilizando o uCluster para o MetaTrader 5. Fala galera, beleza? Antes de mais nada, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, e esse vídeo aqui ele vai entrar em uma das minhas playlists que eu tenho de conceitos de tape reading, fluxo de ordens, utilizando principalmente o MetaTrader. E nessa playlist também tem outros vídeos onde eu mostro o uCluster, uma ferramenta que eu tenho desde 2017, que eu vejo que a galera está utilizando bastante. Então, mais uma contribuição aqui para o canal com um tutorial de montagem de tela. E o objetivo desse vídeo não vai ser mostrar o conceito no detalhe de cada ferramenta. Eu vou ensinar a montar exatamente essa tela aqui para vocês. Vou dar leves explicações das ferramentas, mas o foco aqui é montar essa tela. Se vocês quiserem mais informações de conceito, de como usar a ferramenta e dos recursos que o uCluster oferece, olhem aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal, vamos começar do zero então. Bom, o primeiro passo eu vou arrastar o uCluster para a tela. Se vocês querem informações de como inserir e instalar, olhem aqui na descrição do vídeo, ou então olhem na playlist aqui do canal. Só vou arrastar para ele, vou dar um OK, vou fechar a janela. Ele já vai abrir mais ou menos o Adão assim, né? Vou dar uma ampliada. Vamos configurar algumas coisas, gente. Eu vou clicar aqui na engrenagem. Todo ele está em inglês, mas em breve ele vai estar em português, então fiquem atentos. Spoiler aí pra galera. Logo o uCluster em português. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar o formato do cluster, tá? Eu vou trocar ele para lado a lado. Vocês vão ver como é que ele vai ficar. Eu gosto ele assim, ó, lado a lado, porque ele vai me dar o volume de agressão na compra e na venda, tá? Aqui a galera dos comprados e os vendidos, tá? Também a forma como ler o footprint, tem outro vídeo aqui no canal, tá? Não é esse aqui o foco. Uma outra alteração que eu vou fazer, eu vou trocar o formato dele, do corpo para outline. Agora sim, né? Eu gosto de ver o corpo assim quadradinho. Vamos lá para mais modificações. Ele está no M1. Vou trocar, em vez de usar um gráfico temporal, eu vou colocar numa faixa de range. Aqui na faixa de range de pontos, eu vou colocar 2.500 pontos. Isso vai dar mais ou menos um 5R ou um 5P. Já tá ficando mais bacana, tá vendo? Já tá um pouquinho mais bacaninha de enxergar os movimentos do preço. Lembrando aqui que eu tô no mini dólar, tá? Vou dar uma limpada também no gráfico. Vou fazer o seguinte: essas linhas aqui tracejadas, eu vou tirar elas. Eu vou aqui em Common, no Grid, vou trocar para branco. Outra coisa que eu faço também, além de ser separação de compra e venda lado a lado, na real eu gosto desse aqui, ó, que ele dá o delta. Ele vai dar o delta do nível de preço dentro do candle. Então, quanto mais azulzinho, mais comprador ficou o delta nesse nível de preço do box, do candle ou do cluster, como vocês preferirem. Novamente aqui vou na aba Common, vamos colocar um book aqui para a gente ter uma ideia de volumes. Vou pedir que a marcação do último preço negociado risque em todo o gráfico, para olhar ele riscando todo o gráfico. Aí assim eu consigo chegar também no volume profile que tem aqui no canto. Vou na aba de cluster e vou trocar o período, o número de dias. Não vou colocar 14 dias, vou colocar só 2 dias. Porque, olha só, se eu deixo assim, se eu vou no mini gráfico, ele fica muito estendido. Então eu vou alterar para 2 dias e eu já consigo ter um cenário um pouquinho melhor. Já mudou, vocês nem notaram, mas já mudou, tá? Já ficou um pouquinho menor, já está menos riscado. Mas se vocês preferirem, podem colocar só do dia mesmo. Um dia já está mais suave a movimentação. Vamos voltar nas propriedades. Vou na aba de filtros e vou configurar a POC de cada um dos clusters. Vocês estão vendo essa marcação quadradinho aqui, vermelho, azul. Ele está marcando a POC de cada um dos candles. Se é o maior volume, né, ficou no computador, ele marca em azul. Se ficou vermelho, é nesse nível de preço em vermelho. Porém, eu gosto de deixar isso sempre da mesma cor, tá? Porque não me importa muito a direção. Assim eu já enxergo que é nesse nível de preço, quando eu dou uma afastada, onde é que está a POC. E aí não fica muito bagunçado pelas cores. Veja aqui que o Volume Imbalance, que é o balanço da diferença
das agressões de compra e de venda, ele já vem setado em 300%, em 3 vezes. Então, toda vez que uma agressão no nível de preço ele está 3 vezes maior do lado da compra versus a venda, ele vai deixar em negrito o lado que está com o imbalance a favor. Outro indicador que eu vou marcar aqui também é o cluster de divergência, que é a divergência de delta, que eu também falo isso no material que está aqui no link da descrição do vídeo, que ele vai marcar o delta, ele vai sempre marcar quando tiver divergência de delta. Por exemplo, se o candle foi comprador, ele fechou positivo, porém o saldo desse cluster é negativo. Então ele me mostra o saldo e também me alerta, ó, fica atento, fechou positivo, mas o saldo é negativo. Vamos agora aqui em Profiles, vamos configurar os Profiles, que é o volume Profile que está aqui na direita e na esquerda. A gente pode considerar aqui no volume Profile da esquerda o somatório de alguns dias da semana, pode ser 1 ou 2 dias, a gente marca aqui a quantidade, né, o tempo ou a quantidade. Vocês podem, para ter certeza, só marquem o dia 8, que hoje é dia 8, e vai pegar apenas do dia. Tá? Então se a gente der uma afastada aqui, ó, não pode ter negociação, não pode ter volume, né, negociado, nada diferente dos níveis de preço que for negociado, né? Vou dar um clique duplo aqui na tela, ó. Os limites, o range do dia foi esse aqui. Então só tem volume profile nesse período. Olhem aqui a data, o horário, 9 horas. Aproveitando que eu tenho um volume profile na esquerda, eu vou colocar na direita também. Vou em profile. O da direita eu vou mostrar para os últimos clusters, ou candles, né? Como vocês preferirem. E eu vou colocar apenas o delta. De quantos boxes? De 10 boxes, ou 10 clusters. Então agora ele está mostrando o delta de volume por nível de preço de 10 clusters para trás. Então praticamente nessa região aqui ele está mostrando o delta em volume profile. E o delta é a diferença dos comprados menos as agressões dos vendidos. E o delta é a diferença da agressão de compra pela agressão de venda. Lembrando aqui, né, qualquer informação que vocês querem de um cluster, vocês cliquem com o botão direito, pode dar um cluster data, então ele dá um raio-x aqui de informações desse cluster. Nesse caso aqui, este cluster, máxima, mínima, fechamento, volume de compra, agressão de venda, o delta e o número do cluster. O delta, tá, se vocês pegarem a calculadora, 6.6 menos 967 vai dar o 5.6K. Lembra quando eu falei do divergência de delta? Ó, o delta desse candle foi 321, ele está até mostrando, menos 321. E o indicador aqui me sinalizou a divergência de delta. O que mais que eu vou colocar nessa tela para ficar bem bacana é alguns indicadores. Então, o primeiro indicador essencial, como a gente está usando tape reading, fluxo de ordens, um footprint, a gente tem que colocar indicadores de volume. O primeiro deles é o volume do dia, que é o padrão, tá? É o padrãozinho, aquele indicador de volume que tem todas as plataformas. Ele marca aqui o volume de cada box ou de cada candle. E agora vem algumas ferramentas extras que são os volumes acumulados ou volumes de delta. O primeiro deles, vou marcar aqui também, na janelinha aqui de baixo. E eu vou colocar a partir do início do dia, tá? E aqui eu vou colocar 1. E esse cara aqui, o do volume delta, ele vai me dar o delta do candle. Por exemplo, esse box aqui, qual que é o delta deste box aqui? Eu olho aqui embaixo, fechou positivo e com saldo comprador, 3.7. Já este box aqui, eu vou dar uma colada aqui na informação, porque o divergência de delta já está me dizendo pelo indicador, né, que deu menos 5.532. E está batendo também, né, 532. E o outro indicador de volume que eu vou colocar também aqui embaixo é um delta acumulado, tá? O acumulado do dia. E eu vou colocar do dia de hoje. E notem que ele já marcou como data, ou seja, ele está acumulando os deltas. Se a gente for no primeiro dia, se a gente vai lá no primeiro box do dia, que vai estar longe, né? Tá longe, como é que eu chego até lá? Tá longe chegar no primeiro box, né? Então eu venho aqui no mapinha e vou até o primeiro do dia. Pronto. Então aqui no primeiro box eu tive, ou primeiro cluster, eu tive 2.6K de volume de delta. O segundo tive 249 positivo. Então ele somou 2.6 mais 249
virou 2.9. O próximo delta foi de 326, então ele pegou 2.9 mais 326, deu 3.2. E esse CD2 data, que é o acumulado do dia, é o famoso saldo acumulado da agressão, que a gente tem lá, que nasceu, né, uma das plataformas no Profit, é bem conhecido. Então aqui eu tenho o saldo acumulado da agressão do dia, o delta de cada cluster e aqui o indicador básico de volume que todos já conhecem. Vou clicar, vou até o último candle, vou até o último box. Vou colocar também um gráfico de tick, porque fica bonito, né? Quem gosta de ver um times in trades rolando no gráfico, então fica bonitão a gente ver que está saindo ordens, agressão na compra, agressão na venda, e quando sai, opa, sai umas agressões grandes, ele sinaliza aqui também. Outra ferramenta interessante para colocar é as áreas de valor segundo o Market Profile. A gente pode colocar, se eu marco como 0, eu estou marcando, estou criando a área de valor do Market Profile do dia inteiro. Então se eu der um zoom para fora aqui, vejam aqui que eu tenho a região de valor nessa área aqui em quadrado, eu tenho a POC do dia, está marcando bem nessa região. E eu posso configurar também regiões de valor intermediárias. Eu posso colocar a cada 100 clusters, por exemplo, ou se eu estivesse trabalhando num gráfico atemporal, de 5 clusters a cada 10 minutos, eu posso criar essas parametrizações. Então eu tenho sub-regiões para ficar trabalhando ao longo do dia. Posso dar uma ajustada aqui, quem não gosta muito desses perfis, dessas informações, a gente precisa, cada vez que a gente vai afastando o zoom, vai trocando para níveis de cores, e quando eu vou aproximando eu dou um zoom, um raio-x dentro do footprint. Existem outros indicadores para se colocar, a gente pode colocar, média móvel, ou indicador que ele identifica grandes agressões, regiões de acumulação de preço, posso colocar alertas também, mas sendo bem honesto, eu acho que com essas informações, vocês calibrando e passando a exercitar o acompanhamento visual, já está de bom tamanho para vocês entenderem a movimentação do mercado, começarem a enxergar estratégias, enxergar movimentação, enxergar exaustão, absorção de preço, e serve como uma ferramenta auxiliar para a tomada de decisão de vocês para o trade. Aqui o objetivo não vai ser ensinar a interpretação da leitura do mercado, quando é que tem ou que não, quando não tem movimento, quando é a hora de comprar. Tem bastante conteúdo na internet, bastante conteúdo aqui no YouTube que ensina, cada um com a sua visão, com a sua interpretação do mercado. Tenham em mente que não existe verdade absoluta, então tomem cuidado para não cair em nenhuma roubada e achar que alguém vai ensinar uma verdade absoluta, porque não existe, tá? Isso não existe. E obviamente fazer uma leitura de um gráfico parado é muito mais fácil do que fazer com ele em movimento. Então fica aqui a dica para vocês como montar essa tela. Usem, aproveitem, ela é gratuita na versão demo e vai trazer todos os benefícios para utilizar para o trade de vocês. E galera, se vocês quiserem essa configuração de tela, eu vou salvar ela agora. Galera, eu vou salvar essa configuração de tela do uCluster e eu vou disponibilizar aqui no meu canal para a área de membros. Então vai ter um link, vai aqui na aba comunidade. Se tu já é membro do canal, tu vai receber a notificação. E para quem não é membro, basta seguir passo a passo o que eu mostrei nesse vídeo, beleza? Basta ir aqui no canal, na comunidade, na aba de comunidade, e eu vou postar lá o link para baixar essa configuração de tela. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.